Salve, seja bem-vindo. Nós estamos falando diretamente dos estúdios da Jovem Pan, aqui no Planalto Central do país, Brasília. E vamos falar de política. Você sabe que a política muda a sua vida, né? O seu destino, a escola do seu filho, a casa que você mora. Daí a necessidade de participar da política e nós trazemos até você as entranhas do que acontece aqui em Brasília. Hoje, uma conversa muito boa. O deputado distrital, Brasília tem uma concepção política diferente. Aqui a Câmara Distrital, ela é Câmara de Vereadores e Assembleia Legislativa ao mesmo tempo. Então o deputado distrital, ele é deputado e ao mesmo tempo um vereador. O deputado Tiago Manzoni é do PL, daqui do Distrito Federal, muito atuante aqui, inclusive nacionalmente, participa das conversas no PL nacionalmente. Deputado, muito obrigado por estar aqui nos estúdios da Jovem Pan. Sou eu que agradeço, Trindade. Vamos falar de Brasília e também dos aspectos nacionais, né? Vamos sim, muito obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui com você. Pois é, deputado, Brasília viveu muito de perto esse grande debate sobre 8 de janeiro, né? Inclusive, houve uma CPI aqui na Câmara Distrital, que foi presidida pelo Chico Vigilante, não é isso? Exato. E Brasília viveu isso aí. O que o senhor acha que aconteceu naquele dia 8 de janeiro? Trindade, eu sei o que não aconteceu. O que não aconteceu foi uma tentativa de golpe, não aconteceu tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, abolição violenta. O que aconteceu naquele dia foi investigado na CPI daqui, na CPMI também, lá do Congresso Nacional, e nós temos algumas certezas que nós construímos aqui na CPI. Em relação ao acampamento na frente do quartel-general, por exemplo, nós temos a certeza absoluta, a convicção de que aquele acampamento tinha acabado. Essas informações foram prestadas pela Polícia Militar do Distrito Federal e pelo Exército Brasileiro sob juramento. Então, as pessoas que depuseram sob juramento, elas disseram que aquele acampamento tinha acabado. Havia 300 pessoas ali apenas, das quais 150 eram moradores em situação de rua, que iam para lá porque tinha comida de graça. Há fotos aéreas mostrando que o acampamento já havia acabado, estava sendo desarmado, as tendas estavam sendo desarmadas e guardadas dentro do quartel-general. Nos dias 6, 7 e 8, pessoas de outros estados vieram ao Distrito Federal, a maioria delas de ônibus, e a NTT forneceu a lista desses ônibus e o nome dessas pessoas, a CPI aqui do Distrito Federal, e aquelas pessoas terminaram por fazer aqueles atos de vandalismo nos prédios da Praça dos Três Poderes. Alguns foram retidos, né, na chegada de Brasília. Alguns ônibus chegaram a ser retidos, e é importante que se diga, Trindade, que o que aconteceu naquele dia ninguém aprova, né? Depredação, destruição do patrimônio público, ninguém aprova. Acontece que depois do dia 8 de janeiro, as penas que nós vemos sendo aplicadas àquelas pessoas excedem e muito a própria lógica do razoável. Ninguém aprova em hipótese alguma a destruição do patrimônio público, vandalismo, esse tipo de coisa. Mas hoje nós temos pessoas sendo condenadas a 14, 15, 16, 17 anos de cadeia, sem que ao menos a individualização da conduta seja feita. É crime de multidão, então todo mundo cometeu isso aqui, e é como se esses atos de vandalismo pudessem ser considerados mais graves, por exemplo, do que um homicídio, do que um latrocínio. O senhor sabe que eu converso muito sobre esse assunto, né, com deputados aqui no programa, lá no Congresso Nacional, e ninguém defende uma anistia ampla, de tal forma que possa pregar a impunidade, né? Mas que seja pelo menos razoável, né? As penas estão duras demais. As penas devem ser razoáveis, Trindade, e elas devem ser dentro dos limites estabelecidos pela lei. Então, eu acho que o que mais incomoda o brasileiro comum hoje é que ele vê, por exemplo, alguém que cometeu assassinato ser condenado a uma pena menor, por exemplo, do que a Débora, que escreveu de batom em uma estátua, perdeu Mané. Mas isso preciso dizer que a Débora não foi julgada por escrever de batom numa estátua, né? Ela está sendo julgada, então, Trindade, por crimes que ela não cometeu. Aquela moça não queria dar um golpe de Estado. Aquela moça com um batom não queria abolir violentamente o Estado Democrático de Direito. Então, os tipos penais
que estão sendo imputados a ela não correspondem aos atos dela, na minha opinião e na opinião da maioria do povo brasileiro. E é interessante a gente falar isso porque no direito penal, o tipo penal é o que a lei diz que é o crime. E você pega a atitude da pessoa e vê se o que ela fez se encaixa perfeitamente no que a lei diz que é. Vou dar um exemplo aqui. A lei diz matar alguém é crime, pena de 6 a 20 anos, se eu não estou enganado, no Código Penal. Você pega um episódio, um fato, e vê se aquele fato, a conduta de alguém, se encaixa perfeitamente em matar alguém. Vou dar um exemplo aqui. Se eu te der um copo d'água, te oferecer um copo d'água e você se engasgar e vier a óbito, eu não te matei. A minha conduta não se enquadra, apesar de você ter morrido e de eu ter entregue o copo d'água a você. E o que a população está vendo hoje é que a conduta daquelas pessoas não se encaixa nos tipos penais que estão sendo imputadas a ela. Não tem como você imaginar uma tentativa de golpe sem exército, sem força militar ou paramilitar. O senhor faz parte da área jurídica. Esses erros são comuns ou é um erro só do Supremo, que é um julgamento, né? Então, bom... Você está dizendo essas pessoas que está acontecendo um erro jurídico. Eu estou afirmando que existe erro no julgamento. O julgamento. São comuns na área penal? Na minha opinião, erros acontecem no Poder Judiciário. Quando um erro acontece no Poder Judiciário, a instância superior pode corrigi-lo. Acontece que essas pessoas sequer têm o duplo grau de jurisdição, que é a chance de ver as suas condenações revistas por um outro tribunal. Elas não têm prerrogativa de foro, que é o foro privilegiado, né, que os políticos têm por causa do cargo que ocupam, mas elas estão sendo julgadas pela instância mais alta do Brasil. Elas não têm a quem recorrer. Então essa sensação de injustiça o brasileiro percebe, o brasileiro comum fala, isso aí está errado. E é por isso que há um clamor social hoje pela anistia. Eu não sei se a anistia que vai acontecer vai ser geral e restrita, mas eu posso te garantir que pessoas que cometeram crimes muito mais graves foram anistiadas em 1979. Nós tivemos guerrilheiros... São poucas pessoas de Brasília, né? São poucas pessoas de Brasília. A maioria das pessoas veio de outros estados, veio de ônibus, como eu te falei. E por que eu fiz questão de te falar isso, Trindade? Porque a tese da conspiração para o golpe começa no que o voto do ministro Alexandre de Moraes agora para receber a denúncia contra o Bolsonaro disse, em julho de 21, e vai até o dia 8 de janeiro passando pelos quartéis generais. Esse caminho está rompido quando a manifestação no quartel acaba. A manifestação não existia mais no quartel-general aqui de Brasília. Outras pessoas vieram e praticaram aqueles atos. Então, a teoria, a tese da tentativa de golpe que essas manifestações em frente aos quartéis seriam transferidas para o Supremo, Palácio e Congresso, seriam tomados, né? É verdade que seriam esvaziados porque haveria essa transferência. Não, mas aquelas pessoas tinham ido embora, é isso que a CPI comprovou isso. Aquelas pessoas foram embora. A manifestação se desfez. E aí outras pessoas vieram de ônibus, por isso que a maioria é de outros estados. Essas pessoas foram trazidas de ônibus. E essa anistia, Trindade, ela é uma anistia humanitária. Hoje nós temos, infelizmente, muitos filhos órfãos de pais vivos no Brasil. E assim, a gente não pode tolerar que isso aconteça. Essa injustiça que está sendo perpetuada contra eles, dei o exemplo da Débora... O senhor se refere ao sistema prisional como um todo? Não, eu me refiro à injustiça, por exemplo, a Débora ficou presa 2 anos preventivamente. Ela foi solta anteontem. Foi solta não, ela foi para a prisão domiciliar anteontem. Outras mulheres... Há outras mulheres presas preventivamente aguardando julgamento. Pessoas que não têm maus antecedentes, são réus primários. A mãe que tem filho menor de 12 anos, ela vai cumprir a pena em casa. Para crimes muito piores. Para crimes muito piores. Então, assim, a anistia... No Brasil hoje, ela é uma questão humanitária e me parece que a Câmara Federal já viu isso e que a anistia vai ser votada, já há votos hoje para aprovar e depois ela vai para o Senado Federal, onde a gente espera que a justiça prevaleça. Eu gostaria só de deixar um último registro a respeito disso, que é o pedido de vista do ministro Fux em relação ao processo da Débora. Esse pedido de vista pode vir depois com um voto divergente do ministro Fux, de modo a trazer... as coisas para o lugar, não só em relação a Débora, mas em relação a todas as pessoas que estão presas injustamente, e eu espero que isso aconteça, e que a gente nunca mais viva histórias como a gente viveu do Clezão, por exemplo, que morreu sob a tutela do Estado, com um pedido da PGR para que ele fosse solto, para que pudesse cuidar da saúde.
há uma petição no processo do Clesão, da defesa dele, dizendo que a manutenção da prisão dele seria uma sentença de morte. A PGR pediu a soltura dele. 83 dias se passaram, se a minha memória não está me traindo, não houve decisão e ele faleceu na cadeia. A gente não pode tolerar isso, não é certo. Mas eu te confesso que eu pensei isso nunca mais vai acontecer, esse tipo de quebra-quebra no Palácio do Planalto, no Congresso, né, que é um patrimônio público, né, isso não pode acontecer. Eu sou contra esses atos, eu acho que esses atos não devem acontecer, todo ato de violência deve ser repudiado, mas ele deve ser repudiado da maneira correta e com os tipos penais corretos, imputando as pessoas que fizeram os crimes corretos. Só para falar, essa não foi a primeira manifestação que a gente viu violenta aqui em Brasília, Trindade. Houve outras. Nós vimos já ministérios serem incendiados, nós vimos invasão do Congresso antes, nós vimos o Supremo Tribunal Federal ser quebrado antes, inclusive com policiais feridos, mas todas essas outras manifestações a que eu me referi eram de esquerda. E me parece que há uma espécie de 2 pesos e 2 medidas. Não, mas eles foram condenados, não foram condenados apenas por quebra de patrimônio, pagaram. Tem condenações, eles pagaram os vidros do Itamaraty, a reposição. Ninguém foi processado por tentativa de golpe, nem tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O judiciário entendeu que não havia essa possibilidade, né? Mas, e outra coisa, além dessas penas altas, tem aí 45 milhões de reais para pagar os estragos e isso será dividido coletivamente. Quer dizer, além das penas altas, para progredir de regime, por exemplo, é preciso pagar os 45 milhões de reais. Deputado, sou um deputado novo na política aqui também. O que te levou a sair da sua vida, eu diria, confortável da iniciativa privada para lidar com a política? Uma expectativa e um desejo de ver as coisas mudando no Brasil. Nós vínhamos, quando eu decidi ser candidato a primeira vez, nós vínhamos de 4 eleições consecutivas da esquerda para o Executivo Federal. E o PT e a esquerda trabalham contra tudo que eu acredito que é o correto. Então, quando a gente olha para a economia, só a título de exemplo também, a Dilma entregou o Brasil numa recessão pior do que a da pandemia. Os princípios e valores éticos e morais que eu acredito, o PT trabalha contra todos eles. Enquanto eu acredito na família, enquanto eu acredito que os pais têm o dever e o direito de educar seus filhos, enquanto eu acredito numa cultura fundamentada na ética judaico-cristã, o PT trabalha contra o exato oposto de tudo isso. Foi essa insatisfação ali na década de 10 que me fez me tornar candidato a primeira vez. Era um momento em que o Brasil estava na rua com o petrolão sendo exposto o tempo inteiro para todo mundo ver, o Brasil não aguentava mais o PT e nem aquela roubalheira toda, e eu decidi ser candidato a primeira vez. No primeiro pleito eu fui candidato pelo Partido Novo, fiz 11.610 votos. No segundo pleito eu concorri pelo partido do presidente Bolsonaro. Isso, além da honra que eu tenho de ter concorrido pelo partido dele, me beneficiou demais, porque o Distrito Federal é Bolsonaro. Então, ter concorrido com o número 22 me ajudou muito. Fiz uma parceria com a deputada Bia Kicis, a quem eu admiro muito, e isso tudo, com o trabalho de base que eu já fazia desde 2016, culminou na minha eleição. Pois é, o senhor tocou num ponto muito importante sobre as escolas, né? O senhor é um crítico do sistema educacional que acaba interferindo, né, na educação das crianças. Zé Maria, o que acontece? Na minha concepção de vida, quem educa filho é pai e mãe. A escola tem que escolarizar. Mas então, é assim, não? Eu acho até que esse termo educação é errado para a escola. Eu tenho 2 filhos e eu tenho o direito, quem garante esse direito para mim, inclusive é o Pacto de São José da Costa Rica. Eu tenho o direito de transmitir aos meus filhos os valores que eu tenho, religiosos, éticos, morais. E a escola não pode trabalhar contra isso. E o que a gente observa hoje, em algumas atitudes de alguns professores, e que eu não quero generalizar porque eu sei que não são todos, mas nós percebemos que há uma doutrinação nas escolas e nas universidades. Uma doutrinação que não é só uma doutrinação político-ideológica, é também moral e religiosa. E eu não posso admitir que isso aconteça. E é por isso que nós temos vários projetos de lei aqui no DF para garantir ao pai o direito de educar os seus filhos e, inclusive, de o pai não autorizar que os filhos participem de determinadas atividades na escola que ele, pai, mãe, entenda que vai de encontro, ou seja, é contrário àquilo que ele quer para a vida dos seus filhos.
Eu penso que isso é fundamental e que a gente tem que devolver para a família o poder de educar os seus filhos. Não é papel do Estado, do agente do Estado, educar as crianças. Uhum. Eu confesso que eu não entendo bem. O senhor se refere à rede pública ou à privada? Eu me refiro à rede pública de ensino. Existem escolas privadas, por exemplo, que são escolas confessionais. O pai escolhe matricular o filho naquela escola. Uma escola que tem uma linha, né, de educação. E aí se o pai tem aquela preferência, a liberdade é do pai. Ele escolheu aquela escola, ele sabe o que vai acontecer ali. Mas na escola pública não há uma linha... Não, porque ali é dinheiro do pagador de imposto. Mas há uma linha ali que o professor coloca, né? Exato. E ali... O que eu tenho sempre em mente? Ali é dinheiro do pagador de imposto. E o pagador de imposto, majoritariamente, não quer que a escola sirva para isso. Essa vontade dele tem que ser respeitada. Nós estamos trabalhando na Câmara Legislativa para isso. O que você acha do homeschool, que é aquele direito da família educar o próprio filho e ele teria que prestar provas e tal, mas não necessariamente de ir todos os dias na escola? Eu sou amplamente favorável ao homeschooling. Conheço algumas famílias que praticam e vejo com muito bons olhos e os resultados são excelentes. Sou também muito favorável ao modelo cívico-militar de educação. Acho que ninguém aprende sem disciplina e hierarquia e vejo os resultados aqui nas escolas do Distrito Federal. Aqui em Brasília funcionou, né? Funciona muito bem. Eu sou presidente da Frente Parlamentar das escolas cívico-militares aqui no DF. Os resultados no IDEB são excelentes. Os pais dos alunos amam a escola. Os alunos amam a escola, a aceitação, a última pesquisa que eu tive acesso é que a aceitação dos alunos e das famílias é de 88%. Faltam vagas, né, nessas Faltam vagas. O objetivo do governo é até 2026 ter 40 escolas. Hoje nós temos 23 funcionando, até 2026 nós teremos 40 e eu sou favorável também, amplamente favorável. Qual é o diferencial? Porque não é uma escola militar, né? Não. É uma cívico-militar. E não interfere também na carga horária, não interfere na dinâmica da pedagogia da escola, né? Qual é o diferencial? O modelo aqui de Brasília, Trindade, ele funciona assim, a parte pedagógica fica a cargo da Secretaria de Educação, a parte disciplinar a cargo da Secretaria de Segurança Pública. E de organização ali, né? Nas figuras da PM, Polícia Militar, e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Então a parte disciplinar é toda com a Polícia Militar. E com os bombeiros. E o que isso entregou para essas escolas? Entregou uma disciplina que não havia. E é impossível o aluno ter a aprendizagem correta num ambiente que é sujo, onde não tem disciplina, onde não há respeito à figura do professor, onde não há respeito entre os próprios alunos. Então a figura da polícia e do Corpo de Bombeiros trouxe esse ambiente de respeito ao próximo, respeito à autoridade na sala de aula, que é o professor. A aprendizagem melhorou, os resultados são ótimos. Então, aqui em Brasília, essas escolas são chamadas de escolas de modelo de gestão compartilhada. A Secretaria de Educação com a Secretaria de Segurança Pública tem funcionado muito bem, as famílias estão muito felizes. Agora esse tipo de acordo, de convênio, depende muito do governo, né? Ficou a cargo da decisão do governo. Portanto, tem uma coisa que me intriga, e eu acompanho muito bem aqui a educação do Distrito Federal. O Distrito Federal é relativamente pequeno, paga bem professores, tem um investimento bom em educação e não está lá em cima, ali no IDEB. Qual é a dificuldade? Como é que o senhor vê o ensino aqui no Distrito Federal? Trindade, isso é uma série de fatores. Assim, eu acho que o nosso modelo é feito para não funcionar, não só o do Distrito Federal. O modelo brasileiro é feito para não funcionar. Nossas escolas ensinam muito pouco aquilo que realmente importa, porque se preocupam com outras coisas que, na minha opinião, não têm tanta importância para o aluno e para a formação dessa pessoa, para que depois ela se insira no mercado de trabalho. Então, tem dados do Ministério da Educação do ano de 2023, se eu não estou enganado, que dizem que 82% dos alunos não têm proficiência em português. Quando o assunto é matemática, esse número sobe um pouco, 84%. O que significa dizer que nós somos uma nação de analfabetos funcionais. Será que um país desse, será que um país desse tem como prosperar? É difícil. Então, nós precisamos voltar às nossas escolas para o ensino do que é básico, elementar. Então, aqui, por exemplo, no Distrito Federal, tem um projeto de lei aprovado para transformar a língua portuguesa e matemática em disciplinas elementares que são ensinadas de maneira transversal. Inclusive trazendo para as escolas um modelo de monitoria
para que os nossos alunos possam ler e interpretar um parágrafo e saber fazer as contas básicas e assim se desenvolver para que a gente consiga evoluir no Distrito Federal no sentido de prosperidade, porque hoje, por exemplo, a gente tem 18 mil vagas abertas para programadores aqui no DF. Mas como alguém vai aprender a programar se não entende nem português e matemática, minimamente? Então a gente precisa rever isso. Esse tem sido um dos cernes do nosso mandato e eu espero contribuir de alguma maneira para que a escolarização do Distrito Federal melhore. Mas o sistema como um todo precisa melhorar. O nosso Plano Nacional de Educação, por exemplo, não tem uma métrica para dizer se a educação está funcionando ou não. Não tem métrica de resultado. Se você não tem resultado, assim, boa intenção não basta para fazer política pública. Aliás, um dos grandes problemas que a gente enfrenta no Brasil é que a política pública é formulada com base na intenção e não no resultado verificável. E isso coloca o Brasil nessa espécie de corrida inacabável atrás do rabo. Eu tive a oportunidade de avaliar um estudo do IPEA mostrando exatamente a evolução da educação no Brasil. E o autor do estudo, que é um técnico do IPEA, né, o Ayrton Ellery, ele mostra o seguinte, de que em alguns municípios a qualidade é bem superior a outros que estudam em escolas privadas e escolas caras. E estou falando do Ceará, Sobral, que tem o IDEB, não é mais o maior IDEB do Brasil, mas já foi. Santa Catarina também está muito bem. E lá há um comprometimento de toda a escola, né? E cobrança de resultados, do diretor à merendeira, quer dizer, é preciso um comprometimento geral. E o que me implica, deputado, é que isso não é replicado no Brasil inteiro, né? Você tocou em pontos que são fundamentais, Trindade. Comprometimento, resultado. Nós precisamos fazer com que, de alguma maneira, não só a educação, mas o serviço público no Brasil... Uma sala onde o aluno tem um aproveitamento melhor, e o IDEB é a medida desse aproveitamento, recebe mais dinheiro, recebe mais ajuda, mais salário, caiu no IDEB, caiu as vantagens. Você acredita que o meu projeto de lei institui isso aqui no Distrito Federal? Você tem resultado, você tem que ter recompensa pelo resultado. Isso. É mérito. Então a gente está tentando trazer isso para o Distrito Federal, estou trabalhando junto ao governador Ibanez e a secretária Elvia de Educação, mas a ideia, você citou comprometimento, resultado, e eu gostaria de citar a palavra mérito. Essas palavras não podem ficar de fora da discussão pública no Brasil. E infelizmente, o que eu observo é que muitas vezes as coisas são feitas, isso aqui eu acho que vai dar certo, isso aqui, cara, não, calma, vamos analisar aqui os resultados, vamos nos comprometer com esse resultado e vamos privilegiar a meritocracia, o mérito. Quem vai bem merece ser recompensado, quem não vai também merece ser recompensado, mas de maneira negativa, não é punição. É porque você tem que diferenciar quem dá bom resultado de quem não dá resultado. A iniciativa privada funciona porque funciona assim. E quem escolhe quem sobrevive e quem não sobrevive na iniciativa privada é o consumidor. Seu produto é bom, eu quero comprar. Se eu não gosto do seu produto, ou seja, se o seu resultado final não é bom, eu não quero comprar, você não se sustenta. De alguma maneira, o serviço público tem que ter alguma métrica que privilegie o resultado. É um debate profundo, muita gente fala método de ensino e tal, mas outro ponto muito importante vamos dizer, a insistência num método e numa proposta de ensino. Ela tem que ser a longo prazo. O senhor aprovou aqui no Distrito Federal uma decisão muito importante de redução de impostos na transferência de imóveis, né? O senhor acha que há muito imposto nesse sentido entre os municípios? Que o imposto federal a gente sabe que paga muito, eu até me irrito com a palavra imposto de renda, que todos estão agora se preparando para pagar. Para mim, imposto de trabalho, isso não é imposto de renda. Renda é renda. Mas por que o senhor fez esse esforço todo para aprovar a redução de impostos entre capital, né? Quem transfere imóvel, quem compra imóvel tem dinheiro. Tem, mas pode ter pouco. E muitas vezes o imposto é a razão pela qual muitas pessoas não conseguem adquirir seu imóvel. E não é pouco, não, é cacetada. Então, a gente conseguiu reduzir a alíquota de 3% para 2%. E qual é a lógica do meu pensamento? O dinheiro tem que ficar no bolso de quem trabalha, Trindade. O dinheiro tem que ficar no bolso de quem se esforçou para conseguir aquilo ali. O trabalhador tem que ser respeitado, o pagador de imposto tem que ser respeitado. A gente mora num país hoje em que quase a metade do que o trabalhador comum
consegue produzir fica para o governo. Por muito menos que isso, a gente nós brasileiros cunhamos a expressão quinto dos infernos. A coroa portuguesa passou a tributar em 1/5 e o brasileiro bem-humorado, como sempre foi, é o quinto dos infernos. Hoje a gente paga quase 50% e a gente se habituou. E o dinheiro tem que ficar no nosso bolso, sabe? E não tem retorno, né, deputado? Nós estamos falando aqui, a gente paga imposto de renda, que eu não acho renda, é imposto de trabalho, e contrata segurança particular, que hoje todo mundo mora em condomínio, a maioria mora em condomínio e tal, tem segurança particular. Você precisa de hospital particular. Hospital particular, plano de saúde. Escola particular. Então, sabe, o Estado ele é muito grande, ele é muito pesado. Do Alan, que ele fala o seguinte: nós pagamos imposto da Suíça e vivemos numa prestação de serviço de Bangladesh. E eu concordo plenamente com isso, e é por isso que eu me esforço o quanto eu posso para, nas palavras do ministro Paulo Guedes, tirar o Estado do cangote do povo. Da carcunda. Da carcunda do povo. Então, a gente precisa pegar o Estado e transformar ele em algo mais leve. E o cidadão precisa entender que o Estado não gera riqueza. Qualquer real que o Estado tem, que as pessoas, dinheiro público, cara, dinheiro público é um negócio que não existe. É dinheiro do trabalhador que foi retirado à força do bolso dele, com diferentes impostos. O mais cruel que eu acho, além do imposto de renda, é o imposto no consumo. Imagina, o cara trabalhou, ele paga o imposto de renda. Aí ele paga a passagem de ônibus, tem tributo também na passagem. Ou ele bota gasolina, tem tributo. Ou ele vai no mercado comprar arroz e feijão, tem tributo. É tributo demais. E em contrapartida, nada. Então a gente tem que transformar o Estado em um Estado mais leve, mais enxuto, para que o dinheiro fique com quem trabalhou. Essa é a ideia, e eu fico feliz de ter conseguido aprovar a diminuição da alíquota do ITBI e de também ter proposto, Trindade, vai votar em plenário ainda, mas já passou na CCJ, a extinção da taxa de licenciamento anual de veículos. Esse é outro trabalho que eu tenho feito. Porque, né, se é um órgão público e tirar a carteira de motorista é caríssimo, a carta, como dizem em São Paulo. É caríssimo, não entendo. Isso empurra para a ilegalidade o trabalhador que compra uma moto, que não, hoje uma carteira está beirando R$3.000. Isso não é fácil. Não. E a taxa de licenciamento, a razão dela de existir é imprimir o documento do veículo, que não é mais impresso, é digital. E aí cobram. Aí disseram para mim, não, mas é que não é só para imprimir, é porque a gente quer também manter o poder de polícia. Aí eu perguntei, então o cidadão paga a taxa para ter que pagar mais multa, né, porque estou pagando pelo poder de polícia. Virou uma indústria. Então, é a CPMF dos municípios, a tal da multa. O deputado, Brasília tem uma fama de gastar dinheiro, de ser uma ilha da fantasia. Nós estamos falando aí do tamanho do Estado, mas Brasília já não representa mais esse peso todo para a União, não, né? Tem um fundo constitucional que paga segurança, paga escolas e saúde. Mas Brasília já não é mais aquela sanguessuga do início da fundação da capital. Já tem vida econômica própria. Tem vida econômica própria e está longe de ser, quando houve essa discussão do fundo constitucional, muita gente falou, Brasília é uma bolha. Está longe de ser essa bolha, né? A gente que vive aqui a realidade de Brasília, a gente sabe que hoje Brasília padece das mazelas de qualquer cidade grande. Nós temos enfrentado problemas graves de violência, de transporte público, nós temos enfrentado problemas graves na saúde. Então, essa história de que Brasília é uma bolha não existe mais. Brasília é uma cidade boa de morar? Você acha que viveria, isso não está no horizonte, ela sobreviveria sem o governo federal aqui? Eu penso que nós teríamos muita dificuldade para conseguir pagar as nossas despesas, principalmente no que diz respeito à saúde e segurança pública. A educação, talvez assim, eu tenho alguma esperança que a gente conseguisse pagar a educação, mas a saúde e a segurança pública eu acho que seria praticamente impossível. Brasília tem 3 milhões de habitantes. 3 milhões e meio de habitantes, fora as pessoas que moram em cidades próximas e trabalham aqui. Eu faço uns 6 milhões, né? Aproximadamente. São as pessoas que moram no Goiás, um pouco em Minas, que Brasília é um quadradinho que foi colocado aqui do estado de Goiás e um pedacinho em Minas Gerais. Então tem cerca de 6 milhões. Qual é a característica de Brasília? Em relação a essas pessoas, a cidade. aos habitantes. Trindade, eu acho que... É prestação de serviço. Eu acho que Brasília está achando sua vocação ainda. Eu acredito que Brasília está encontrando sua vocação. Durante muito tempo nós fomos uma cidade
quase que na sua totalidade de funcionários públicos. Hoje não há mais como Brasília ser uma cidade de funcionários públicos, então muita coisa nova está surgindo. Hoje nós temos grandes empreendimentos, é uma cidade em que a construção civil é muito pujante, o setor de serviços é muito pujante. Tecnologia, exatamente. E eu penso que talvez a gente pudesse aproveitar um pouco melhor o turismo aqui em Brasília. Vejo um trabalho sendo feito para isso. Forte aqui. O agro é muito forte aqui em Brasília. Aliás, mas o melhor vinho do Brasil no ano passado era aqui de Brasília, ali do Padef. Então, Brasília tem encontrado suas vocações, tem se tornado muito produtiva, e eu tenho certeza absoluta que no futuro a gente vai entregar muito mais, porque vem uma geração aí que está muito disposta a trabalhar, produzir, prosperar e entregar. Muito bem, surpreendi você com a história nova de Brasília, né? De que Brasília tem outras atividades além da política. Eu queria agradecer a sua permanência aqui, foi muito boa a conversa com o deputado Thiago Manzoni, que é do PL, daqui do Distrito Federal. Muito obrigado. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.